O que é o golpe e o que o difere de revolução? O golpe de Estado foi estudado pela primeira vez em 1639 pelo político francês Gabriel Naudé. Muito diferente do sentido que damos hoje a essa expressão, Naudé indicava que golpes de Estado eram ferramentas utilizadas por reis em momentos de extrema necessidade através de ações que buscavam beneficiar o bem coletivo, mesmo que prejudicasse interesses particulares, ou fosse contra a ordem ou formas de justiça. Um exemplo perfeito dessa definição é o massacre da noite de São Bartolomeu, que ocorreu em Paris em 1572, quando a rainha ordenou a morte de milhares de protestantes huguenotes visando a ordem do reinado. Porém, com o passar do tempo, essa expressão foi sendo adaptada conforme as necessidades e perspectivas. Hoje, podemos dizer que o golpe de Estado é a derrubada de um governo de maneira ilegal, uma vez que não possui apoio constitucional por ir contra leis e outros processos democráticos. Esses movimentos, geralmente liderados por pessoas de poder, como políticos, generais ou pessoas de grande poder aquisitivo e referência nacional, são caracterizados por produzir uma mudança brusca, mas nem sempre com violência, que são os casos dos golpes militares, que utilizam força para defender a manutenção das estruturas de poder constituída. E um golpe também pode ser realizado pelo próprio governo, quando o chefe de Estado se recusa a ser deposto mesmo com o fim de seu mandato. Vale salientar que o golpe de Estado não necessita de apoio da população, embora o apoio popular seja um grande estimulador e tenha sido presente em diversos casos. No Brasil, os golpes de Estado se iniciaram ainda no governo de Dom Pedro I, em 1823, e teve outros 5 casos sequenciais. O golpe da maioridade, com Dom Pedro II em 1840, que também saiu por golpe em 89, a entrada e a saída de Getúlio Vargas no governo em 1930 e 1964, e possivelmente no mais recente caso de impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Já a Revolução se trata de movimentos realizados pela população em busca de mudanças radicais na estrutura do governo, sejam políticas, econômicas ou sociais. São mais intensos e realizados por grande número de pessoas, geralmente da classe média e que estão insatisfeitas com a situação em que vivem. Esses movimentos são como manifestações em que pessoas vão às ruas colocando em jogo seus empregos e até mesmo suas vidas. Um exemplo é a Revolução Russa, que colocou fim na monarquia dos cesares e deu início ao socialismo. Ou mais recente, a Revolução do Egito em 2011, onde milhares de pessoas foram às ruas para derrubar o regime ditatorial. Lenin, um político líder da Revolução Russa, coloca que para existir uma revolução é preciso que existam 3 situações. O governo já não consegue atuar como antes, acabando por ser fragmentado, classes intermediárias divididas em que a maioria encontra-se a favor da revolução e classes exploradas e insaturadas com a situação em que vivem. Logo, para simplificar, podemos compreender que a maior diferença entre o golpe de Estado e a revolução é que enquanto o primeiro é liderado por agentes do próprio governo ou elites políticas, no intuito de apenas restaurar ou manter determinada situação política, a revolução busca por mudanças muito mais intensas e estruturais, e é realizada em sua grande maioria pelas classes intermediárias, como jovens e trabalhadores.